Graça e paz, meus irmãos. O texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso de número 14, vai nos dizer: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, o conhecimento e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Nós ali em nossa igreja estamos trabalhando uma série de mensagens, vivendo na plenitude do Espírito. E para vivermos na plenitude do Espírito, é preciso compreender a realidade da plenitude da oração. Paulo vai escrever uma oração, dizendo: ora, eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A oração, meus irmãos, é o canal através do qual nós nos comunicamos diretamente com o nosso Deus soberano. Nós precisamos entender que é um privilégio e também uma grande responsabilidade que recebemos como filhos de Deus, conforme a palavra nos orienta: orai sem cessar. A oração não é apenas uma lista de petições a serem feitas diante de Deus, mas um meio pelo qual experimentamos a sua presença, seu poder, a provisão, de maneira pessoal e poderosa. Jesus Cristo, nosso maior exemplo de vida de oração, nos ensinou a buscar ao Pai em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, confiando em sua sabedoria e o seu incondicional amor por nós. Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas sendo Ele soberano, Deus escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Portanto, orar é conectar o altar ao trono, é conectar a fraqueza humana à onipotência de Deus. Orar é falar com aquele que está entronizado acima de todos os querubins e que governa o universo. Não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, pela oração, situações humanamente irremediáveis acontecem. Ana orou ao Senhor e tornou-se alegre mãe de filhos, mesmo sendo estéril. Deus derrotou o poderoso exército da Assíria em resposta às orações do rei Ezequias. Este mesmo Ezequias foi curado de uma enfermidade mortal em resposta ao seu clamor e às suas lágrimas. Oração aciona o braço do Onipotente. Pela oração, as mais ricas e preciosas promessas de Deus são apropriadas. Tiago escreveu: nada tens, por quê? Porque vocês não pedem. Jesus nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que ora, todo aquele que pede, recebe. Bênçãos são retidas, meus irmãos, quando as orações não sobem ao trono da graça, mas promessas são cumpridas quando o povo de Deus ergue a sua voz aos céus em oração. É pela oração que nós nos apropriamos das promessas de Deus. Pela oração, enfermos são curados. Portanto, devemos orar por enfermos, porque Deus cura com os meios, sem os meios, e apesar dos meios, Ele cura segundo o seu propósito e a sua soberana vontade. Quando Ele deixa de curar,
para mostrar como o seu poder ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Porém, nós jamais devemos nos calar. Nós jamais devemos calar a nossa voz diante de qualquer tipo de sofrimento, seja nosso, seja dos nossos irmãos. Jamais. Deus é poderoso para reverter a situação mais adversa. Ele pode transformar choro em alegria, desespero em esperança, o cheiro da morte em aroma de vida. Pela oração, a igreja é fortalecida com poder para testemunhar. A igreja avança mais rápido, com mais vigor, quando caminha de joelhos. É quando nos prostramos diante de Deus que podemos nos levantar diante dos homens. É quando nos curvamos diante de Deus em oração que nós podemos nos levantar para pregar com eficácia. Não há pregação poderosa sem primeiro joelhos dobrados. Precisamos falar com Deus antes de falar com os homens. Precisamos conhecer o poder de Deus através da oração antes de sermos usados por Deus na pregação. Pela oração, a igreja transforma as ameaças do mundo em ousadia para testemunhar com intrepidez. A perseguição, ela jamais enfraquecerá a igreja. Pelo contrário, ela leva ainda mais longe essa mesma igreja, debaixo de uma autoridade, uma ousadia. E esta igreja passa a clamar aos céus, rogando com ousadia e com intrepidez o poder para testemunhar. Foi assim com os apóstolos diante da perseguição, foi assim com os crentes primitivos diante da amarga violência dos imperadores romanos, e é assim também nos dias de hoje. O sofrimento põe a igreja de joelhos, e quando a igreja se ajoelha, ela é mais forte do que qualquer exército. A rainha disse, referindo-se a John Knox, algo muito interessante: eu tenho mais medo dos exércitos inimigos, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que qualquer exército que se levanta contra o meu poder. A igreja transforma as ameaças do mundo em oportunidades para buscar a face do Onipotente, sair do campo das lágrimas para o campo da autoridade e do poder no Espírito. Pela oração, a igreja se deleita em Deus mais do que nas obras de Deus. E o maior privilégio da oração é ter intimidade com Deus, é se deleitar nele. Quanto mais nos regozijamos em Deus, mais Ele se deleita em nós. Quanto mais nós nos apegamos ao Altíssimo, mais temos gozo nele e motivos para andar com Ele. Sabe qual que é o nosso problema, meus irmãos? O nosso maior problema não é a presença do adversário. Nosso maior problema é a ausência de Deus. Nossa maior riqueza não são as bênçãos de Deus, mas é o Deus das bênçãos. Deus é melhor do que as suas bênçãos. Ele é mais excelente do que as suas mais excelentes dádivas. Precisamos depender mais dos recursos de Deus do que das nossas próprias estratégias. Se gastássemos em oração o tempo que nós investimos em reuniões e programações intermináveis, a igreja explodiria em crescimento fenomenal. Para nós, ficar quietos na presença de Deus às vezes é mais difícil do que correr de um lado para o outro. É mais fácil ser Marta do que Maria. É mais fácil sair do campo sair ao campo em vez de depender do Senhor, obedecer a sua palavra e descansar nas suas promessas. Em seu livro Pentecostes, o fogo que não se apaga, o reverendo Hernando Dias Lopes ele vai nos contar uma lição muito importante que ele aprendera. Ele diz que um dos manuais de crescimento de uma das maiores igrejas do mundo, a Igreja do Evangelho Pleno em Seul, pastoreada pelo Dr. Poyong Chu, ele ficou ali durante um tempo e ficou impressionado com o gigantismo daquele ministério. A igreja começou em 1958 e hoje é uma igreja que conta com quase 1 milhão de membros. É a maior igreja local do mundo.
São mais de 700 pastores, 30 mil grupos familiares, 7 cultos a cada domingo, com 50 mil pessoas aproximadamente em cada culto. Mas além da complexidade de uma igreja tão grande, ainda dispõe de várias emissoras de TV, dezenas de emissoras de rádios, jornais, funcionários e tanta coisa. Reverendo Hernandes, então, ele ficou impressionado ao conhecer aquela igreja. E imediatamente começou a meditar sobre a agenda do pastor daquela igreja, como ele conseguia administrar aquele tempo. E ele ficou muito emocionado, comovido, ao ler que o Dr. Poyong-Chu gasta apenas 30% do seu tempo administrando toda aquela máquina e 70% do seu tempo orando, lendo a Bíblia e preparando o seu sermão. Meus irmãos, estar com Jesus, ficar na sua presença, é a grande prioridade do nosso ministério. Certa feita, um presidente da Coreia do Sul telefonou para o gabinete do Poyong-Chu e a secretária dele disse: olha, perdão, mas senhor presidente, mas o pastor não pode atendê-lo porque ele está orando. O presidente então insistiu em falar, dizendo à secretária que era o presidente e o assunto requeria prioridade. Mas ela delicadamente comunicou ao presidente que o pastor não atenderia naquele momento porque ele estava orando. Mais tarde, o presidente ligou para o pastor e reclamou de não ter sido atendido prontamente como a maior autoridade do país. Então, o pastor Poyong-Chu discretamente, amigavelmente e amorosamente respondeu que ele não poderia atender o presidente do país porque estava em audiência com o soberano do universo, o Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, nós temos gigantes no púlpito, mas pigmeus na vida de oração. Pastores indolentes não sabem que a ignomínia da alma, nem jamais experimentaram o que é lutar com Deus em oração como Jacó. E M. Balks, no seu clássico livro Poder através da Oração, afirma que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero, o grande reformador alemão, já dizia que o sermão sem unção endurece o coração. Spurgeon dizia que toda a sua vasta biblioteca nada era diante do seu altar sagrado de sua sala de oração. Abraham Kuyper, um grande teólogo, escritor e político holandês, afirmou que se os pastores não derem crédito à obra do Espírito Santo, darão pedra ao invés de pão ao seu rebanho. É verdadeiro o refrão que nós citamos muitas vezes em nossas igrejas: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Na verdade, bancos vazios de oração fazem púlpitos sem poder. A primeira oração de Paulo nesta carta aos Efésios, enfatiza a necessidade de iluminação. Esta enfatiza a capacitação e ênfase. E agora Paulo muda. Agora não é o conhecer, agora é o ser. A oração é o ponto culminante aqui na teologia de Paulo. E ele começa a se dedicar a isso. Paulo estava numa prisão, mas ele não estava inativo, ele estava realizando um poderoso ministério na prisão, que era o ministério da intercessão. Paulo nunca separou o ministério da instrução do ministério da oração. Instrução e oração andam juntas, meus irmãos. Hoje, a maioria dos teólogos não são homens de oração, e homens de oração não se apaixonam pela teologia. Nós precisamos ter a cabeça cheia de luz, mas também nós precisamos de um coração cheio de fogo. John Wesley disse, ponha fogo no seu sermão ou põe seu sermão no fogo. Os homens poderiam colocar Paulo atrás das grades, mas não poderiam enjaular a sua alma. As Escrituras nos apontam, ela nos dá alguma direção de como nós podemos viver na plenitude do Espírito através da oração. E a primeira lição que Paulo vai nos mostrar neste texto é que é necessário revelar uma vida de reverência ao Senhor. Ele diz: por esta razão, ponho-me de joelhos diante do Pai. Os judeus normalmente oravam de pé, mas Paulo se põe de joelhos. E eu quero dizer algo importante para você essa tarde. Um santo de joelhos
enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, as coisas acontecem na terra. Entenda uma coisa, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Portanto, seja a atitude de Paulo em se curvar diante do Senhor, é reconhecer diante de quem ele estava, do Criador do céu e da terra, daquele que põe reis e destitui reis, daqueles que têm toda a autoridade na palma das suas mãos, aquele que conhece a nossa palavra antes mesmo dela chegar à ponta da nossa língua. Esse é o Deus que nós devemos nos curvar. Portanto, viver a plenitude do Espírito em oração é necessário revelar uma vida de reverência. Mas ainda em segundo lugar, para vivermos a plenitude do Espírito em oração, é necessário termos uma atitude e termos uma motivação de revelar a exultação pela obra de Deus. Paulo diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Por esta causa, falam de gloriosas reconciliações dos gentios com Deus e dos gentios com os judeus, formando uma única igreja, um único corpo, o corpo de Cristo. Paulo se dirige a Deus como nosso Pai, do qual nós temos confiança, intimidade, ousadia, do qual nós temos acesso e confiança. Dr. Russell Shedd diz que a paternidade de Deus é um arquétipo, não havendo nada neste mundo que não tenha sua origem em Deus. Toda a ideia de paternidade se manifesta tanto no céu quanto na terra, referindo-se à figura original da paternidade de Deus. E aquele que é o Pai dos homens é também a fonte de confraternidade, de unidade entre todas as ordens dos seres finitos. A igreja na terra e a igreja no céu são a mesma igreja. Eles são a família de Deus. E Paulo está dizendo aqui, ele está falando da igreja militante na terra e a igreja triunfante no céu, sendo como uma única igreja. Portanto, somos a mesma igreja. Os nomes de todos os crentes, sejam daqueles que ainda estão na terra, seja daqueles que estão nos céus, estão escritos em um único livro da vida e gravado no peitoral do único sumo sacerdote. Paulo se dirige a Deus como o nosso Pai, mostrando que nós podemos ter confiança, intimidade, acesso, confiança e ousadia nele. A oração nos apresenta o nosso Pai, nos aproxima do nosso Pai. Portanto, essa atitude de oração deve exaltar a obra de Deus e aquilo que Deus faz por nós aqui na terra. Mas ainda há uma terceira lição para vivermos a plenitude do Espírito em oração. A nossa audácia deve revelar a nossa confiança. Paulo diz: oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Paulo aqui está manifestando o desejo de Deus em atender às súplicas segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus não é um atributo de Deus, mas é o fulgor pleno dos atributos de Deus. E é preciso nós entendermos isso, que Paulo tinha em mente os iluminados recursos que estão disponíveis a Deus. Querido e amado irmão, eu creio que este versículo 20 do texto que lemos faz parte de um pensamento de Paulo ao olhar para a grandeza de Deus, quando ele se refere àquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós opera. Podemos fazer pedidos audaciosos para Deus. Por quê? Porque os seus recursos são inesgotáveis. Eu posso ter a ousadia de me aproximar diante de Deus em oração, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que esse Deus é poderoso
para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu já pensei. Esse Deus, ele tem toda a autoridade em suas mãos. Por isso, orar é se conectar ao Deus. Por isso que orar é colocar a sua insignificância diante da onipotência e da onipresença, do poder de um Deus que é sobre tudo e sobre todos. Queridos e amados irmãos, aproprie-se das promessas de Deus. Ore pelos enfermos. Peça a Deus. Ele está agora ouvindo a sua oração. Ele está agora atendendo ao alcance da sua voz. Muitas vezes nós, quando vamos orar, dizemos assim: olha, estou tão fraco, minha oração parece que não chega, não passa do teto desta casa, parece que não passa do teto desta igreja, deste ambiente onde eu estou. A minha e a sua Bíblia nos afirmam que Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Então fique tranquilo, meu irmão, porque se a sua oração não passa do teto da sua casa, Deus põe o ouvido aí dentro do seu quarto. Deus põe o ouvido aí dentro da sua sala, da sua cozinha. Deus põe aí o ouvido dentro do seu carro, porque Ele está muito interessado em ouvir a sua oração. Deus cura, Deus age, Ele tem toda a autoridade, todo o poder em suas mãos. E quando Ele não cura, não é porque Ele está distante, não é porque não tivemos fé, não. É porque Ele está nos aperfeiçoando. A Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Portanto, jamais cale a sua voz diante do sofrimento. Jamais, jamais. Deus é poderoso para reverter a situação mais adversa. Ele pode transformar o seu choro em alegria, o seu desespero em esperança. O cheiro de morte, Ele pode transformar em aroma de vida. Então, nesse momento, eu convido você a alçar aos céus as suas orações, porque é pela oração que nós somos fortalecidos, é pela oração que nós avançamos, é quando nos prostramos diante de Deus que podemos nos levantar diante dos homens. É quando nos curvamos diante de Deus em oração que podemos nos levantar para pregar com eficácia. Então, meu amado e querido irmão, em nome de Jesus, essa tarde, eu quero te desafiar a não só orar, eu quero te desafiar a que você tenha uma vida de oração, que você tenha uma vida de intimidade com Deus. Sobre isso, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele escreve um livro precioso chamado As Insondáveis Riquezas de Cristo. E lá ele diz algo muito significativo para nós. Ele diz que o inimigo pode confiná-lo numa cela. O inimigo pode prender, meter ferrolhos e tranca nas portas. Pôde algemar Paulo a soldados. O inimigo pôde pôr grades nas janelas, pôde enclausulá-lo e confiná-lo fisicamente. Entretanto, o inimigo nunca pôde obstruir o caminho do coração do crente mais humilde ao coração do Deus eterno e poderoso. Paulo nunca se separou da oração. Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a razão que está te colocando de joelhos nesse momento? Qual é a razão que está trazendo dor ao seu peito e ao seu coração? Qual é a razão que está te levando a buscar a Deus em oração? Busque, Deus está interessado em te ouvir. Busque, Ele está interessado no seu clamor. Ajoelhe-se diante de Deus, porque fazendo isso, você irá olhar muito mais além, porque um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Então permita que Deus trabalhe e entregue sua vida a Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe essa tarde,
em nome de Jesus. Amém.